Nesse vídeo eu pretendo te mostrar como as mudanças climáticas passaram de um problema científico para um problema filosófico, sobretudo de ética e filosofia política. Pedro, por escrito, leia um livro. Esse vídeo aqui faz parte da minha intenção de fazer uma espécie de divulgação científica da minha pesquisa de pós-graduação. Atualmente eu pesquiso sobre justiça climática. Há algumas semanas eu já lancei um vídeo que inaugurou esse tipo de iniciativa e eu vou deixar aqui na descrição. Mas esse vídeo agora que vocês estão assistindo tem um caráter mais introdutório. E eu vou ser bem sucinto aqui porque eu também não sei quantas pessoas estão interessadas nesse assunto, então eu quero passar o máximo de informação possível logo. Mas se você assistir tudo, achar bom, quer um vídeo um pouquinho mais explicado, um pouco mais aprofundado, me dá um feedback nos comentários só para eu saber se eu continuo fazendo esse tipo de conteúdo ou não, do mesmo jeito, ou mais aprofundado ou não, enfim. Bom, vamos ao vídeo de fato. De início, 2 pontos. A primeira coisa que precisa ser destacada é que o conhecimento pelo conhecimento não serve de nada. Qualquer pesquisa científica, seja ela na área da física, biologia, química, tecnologia, que seja, não serve para muita coisa sem ter uma aplicabilidade na realidade. E aqui eu não estou hierarquizando nenhuma área de conhecimento ou outra. E também não estou hierarquizando qualquer tipo de pesquisa ou outra. O que eu estou querendo dizer é que ninguém vai dar uma bolsa de estudos, por exemplo, para ver quantas voltas dá um dálmata sem pata no Maracanã em 10 minutos e saber a proporção aritmética. Enfim, isso não importa muito. Pode até ser interessante isso, mas... enfim. Mas, por favor, não me entenda mal. É claro que existem pesquisas muito específicas de um determinado campo do conhecimento que, a princípio, pode parecer insignificante. Mas, obviamente, não é delas que eu estou falando e eu não estou falando de nenhuma pesquisa científica específica. O único ponto é que o conhecimento pelo conhecimento não serve para muita coisa. E o que eu quero dizer com isso no contexto das mudanças climáticas? É que não adianta nenhum conhecimento científico sem uma atitude política ou geopolítica para combater as mudanças climáticas. E aqui eu estou considerando que a política, o Estado, né, ele ainda consegue orientar a economia e consegue desenhar, dentro de algum limite, as ações sociais de massa. Por mais que isso pode ser debatido hoje em dia. Bom, esse é o primeiro ponto. Que o conhecimento pelo conhecimento não serve para nada, e no contexto das mudanças climáticas, isso quer dizer que o conhecimento científico sem atitude política não serve de nada. E o segundo ponto, ele se conecta diretamente com o primeiro. Vejam bem. O ser humano, desde os gregos antigos, eles registram, observam e analisam acontecimentos climáticos. Mas essa concepção de que o ser humano, a partir de séculos emitindo os gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, e assim causando as mudanças climáticas, é muito recente. Em meados do século XIX já tinham pesquisas mostrando como o dióxido de carbono poderia aumentar a temperatura da atmosfera da Terra. Pelo menos da superfície da Terra. Mas somente no final do século passado, nos anos 90 do século XX, a comunidade internacional começou a se mobilizar para tentar combater as mudanças climáticas. Podemos falar, em um resumo grosseiro, que os principais líderes mundiais começaram a se encontrar, fazer acordos, protocolos e tomar medidas a partir de 1992, em um encontro no Rio de Janeiro, que foi conhecido como Cúpula da Terra, ou Rio 92. E aqui eu não pretendo entrar em detalhes em como foram esses encontros até hoje, e dar detalhes, e fazer uma história desses encontros. Não é a intenção desse vídeo. Mas só o que é preciso registrar é que desde lá tiveram diversos encontros, esses encontros são conhecidos como Conferência das Partes, as COPs, e os acordos mais proeminentes foram o Protocolo de Kyoto, lá em 98 ou 97, e o Acordo de Paris em 2015. Bom, desde lá, apesar dos encontros, das medidas estipuladas, ao invés de diminuir as emissões globais, houve um aumento das emissões globais. Os acordos e protocolos parece que só existiram para estabelecer medidas para serem ignoradas ou mal cumpridas nesses últimos anos. E isso caracteriza, e isso é a essência desse segundo ponto, que é a falha dos governantes. Esse termo, a falha dos governantes, é algo que já tem na literatura e que eu pretendo abordar com mais profundidade em outros vídeos. Portanto, de início, só recapitulando, o que eu reivindico é o conhecimento científico sobre o poder de aquecimento dos gases de efeito estufa, o conhecimento do acúmulo desses gases na atmosfera provocados por emissões antropocenas, e o conhecimento que as duas principais medidas para o combate às mudanças climáticas são mitigação desses gases de efeito estufa e adaptação para essa nova realidade que não pode mais emitir e que é mais aquecida, digamos assim, já é algo divulgado. Esses conhecimentos são domínio público. Então o problema não é de conhecimento científico, é de ação política. Por isso que o problema é fundamentalmente ético, político e filosófico. Esse é meu ponto de partida. Bom, e como eu disse que o problema é principalmente ético, de filosofia política, mas eu reivindico que é um problema filosófico, eu só vou dar um preâmbulo de por que as mudanças climáticas mexem com várias áreas da filosofia. Bom, de início a gente pode pensar que como as mudanças climáticas afetam todo mundo de maneira desigual, mas afeta, elas nos botam um problema da nossa relação com a natureza. E isso é um problema que pode estar dentro da ontologia. E quem não conhece esse termo, significa onto significa ser, e logia significa estudo, ontologia, estudo do ser.
Então, dentro do contexto que a gente está falando aqui, quais são as perguntas que a ontologia se bota frente ao problema das mudanças climáticas? Alguma delas é qual é a relação do ser humano e a natureza, se existe essa divisão do ser humano e a natureza, se somos natureza, então tudo que nós fazemos é natural, se existe essa separação, o que caracteriza o ente da natureza, enfim, entre outros. Nós também nos colocamos perguntas no campo da estética, que são, por exemplo, por que nós devemos preservar certas áreas da natureza, como o Grand Canyon, por exemplo, ou preservar certas espécies em extinção, como, sei lá, o panda, o mico-leão-dourado? Qual é o valor da biodiversidade para as futuras gerações? Entre outros. Questões de epistemologia, que significa teoria do conhecimento, também surgem com relação às mudanças climáticas, no sentido de qual é o limite da ciência do clima, o que devemos fazer mediante a incerteza, entre outros. Mas, como eu disse, eu vou focar aqui especificamente na ética e filosofia política, porque é a minha área de conhecimento dentro da filosofia. Bom, e as mudanças climáticas, elas abalam e muito as filosofias éticas, filosofias morais, tradicionais e a filosofia política como um todo. Surgiu muita literatura sobre o tema nos últimos anos, principalmente em inglês, ainda não tem muita coisa em português. E aqui eu posso começar citando Hans Jonas, que não focava na questão climática, mas focava numa ética intergeracional. Aí eu posso falar de Dale Jameson, do Mullendorf, do Stephen Gardner, de Williston, entre outros. Provavelmente eu estou esquecendo alguém aqui. O que eu vou fazer agora, até mais ou menos no final do vídeo, é tentar explicar rapidamente quais são as principais ou as questões éticas com mais destaque dentro da literatura que as mudanças climáticas colocam para nós. E aí encerro o vídeo. E aqui eu vou me basear bastante no livro The Perfect Moral Storm, do Stephen Gardner, que mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo só sobre ele. E atualmente as questões políticas e geopolíticas eu já apresentei a falha dos governantes como um problema fundamentalmente ético. E que para o combate das mudanças climáticas se realizarem na prática é preciso ser dissuadido e superado. Porque só se dá para combater as mudanças climáticas a nível global. Um país sozinho não conseguiria fazer muita coisa se parar de emitir 100% das suas emissões. Ninguém ia reclamar muito, né? Mas ele sozinho não conseguiria dar conta do problema climático como um todo. A esse nível ainda global, geopolítico, eu coloco duas questões principais. A primeira dos refugiados do clima e a segunda a de justiça distributiva, que são bem amplas, mas eu vou fazer um resumo aqui. Os refugiados do clima, o próprio nome já diz, são pessoas ou povos que têm que deixar o local de sua origem por conta do agravamento das mudanças climáticas e irem para outro local. E vejam só, em 2009, o Pentágono, o Departamento de Defesa norte-americano, disse que as mudanças climáticas aumentariam a instabilidade e os conflitos globais, além de ameaçar a infraestrutura de defesa. Eles consideram as mudanças climáticas uma das principais ameaças à segurança nacional norte-americana. E aqui só um parênteses. Não parece meio esquizofrenia moral, e esse termo existe na literatura? O Donald Trump adotar medidas anti-imigração e ao mesmo tempo incentivar a exploração de petróleo a nível nacional. Meio... Enfim, não somente esse aspecto de segurança nacional, tanto para outros países quanto para os próprios povos, mas outras questões que os refugiados do clima nos colocam, é como medir, através de mecanismos econômicos, o valor ancestral de sua casa, de sua cultura, do local de onde você vive, de onde você construiu sua cultura, da história do lugar. Isso não tem como medir em valores econômicos. Outro aspecto econômico importante é como dissuadir a economia global atrelada quase de maneira simbiótica aos combustíveis fósseis e tornar ela cada vez mais verde. Se encontra muitas resistências, mas de quem? De empresários que fazem lobbies dentro do governo ou do próprio governo, que tem como uma das principais empresas estatais as empresas de petróleo e gás. E aqui eu estou falando de Brasil, China, Rússia. Outro aspecto importante, aqui a gente começa já a falar de justiça distributiva, é quem é que arca com as consequências negativas do agravamento das mudanças climáticas. E quem é que arca com a transição energética? São os próprios países a níveis nacionais ou os países que mais emitiram têm alguma responsabilidade? O custo desses danos, eles têm que ser divididos igualmente para os países, e os países que têm uma contribuição ínfima nas emissões globais, eles têm que arcar com tudo sozinho, eles têm que remodelar sua economia para uma economia mais verde e arcar com os custos disso. Então são os países que historicamente mais emitiram que devem arcar com os custos. E os países que emitem bastante hoje em dia, como China e Austrália, elas devem se juntar aos países que historicamente já emitiram muito. E os países ainda em desenvolvimento, eles não têm que cortar emissões, mas eles podem aumentar suas emissões para se desenvolver ainda mais? Se não podem, aí a gente volta àquela questão, eles têm a tecnologia para mudar sua matriz energética? Se não tem, os países já desenvolvidos têm que fornecer esse tipo de tecnologia para esses países? Percebem como as questões são inúmeras e não tão simples? E isso tudo é num contexto atual, um contexto contemporâneo. E a questão intergeracional? E as questões para as futuras gerações? Talvez a questão intergeracional seja o maior desafio tanto para a filosofia política, ética,
como para a humanidade como um todo. Porque como pensar nas pessoas que ainda não estão aqui, que não têm identidade? Eu não estou falando de gerações sobrepostas, da geração do seu avô, do seu pai, não. De gerações que daqui a 100, 200, 300 anos. É muito difícil a gente pensar em questões éticas, em desenhos institucionais políticos para essas pessoas. E as questões que surgem elas têm direitos? Quem falará por essas pessoas? Hoje nós temos deveres com elas. Uma das principais questões que surgem na literatura é a preocupação de não passar a responsabilidade do enfrentamento das mudanças climáticas para as futuras gerações. Ou seja, nossa geração atual já tem um conhecimento do problema, já sabe as medidas que tem que fazer e mesmo assim não faz e quer passar esse problema adiante. Enfim, eu só estou apresentando as questões, eu não vou me aprofundar muito nelas agora. E para finalizar, como eu disse, as instituições políticas e as éticas tradicionais, elas têm um desafio muito grande quando encontram os problemas postos pelas mudanças climáticas. Principalmente com esse problema transfronteiriço e intergeracional que as mudanças climáticas têm como sua principal característica. Porque vejam só, olha um exemplo. Como relacionar as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, ou as ondas de calor nos países africanos, ou nos países europeus, como relacionar isso às emissões históricas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha? Como medir cada contribuição de cada país, de cada empresa? Como medir, por exemplo, o grau de contribuição da Petrobras ou da ExxonMobil para o agravamento das mudanças climáticas hoje? Claro que existe, mas como fazer isso? Os governos eles podem ser processados por não adotar medidas de mitigação ou adaptação hoje em dia, ou historicamente, ou por não cumprir as metas de mitigação? Enfim, inúmeras questões. É claro que eu botei todas as questões aqui de uma maneira muito simples e rápida e possivelmente imprecisa. Se um dia o meu professor orientador ver isso aqui, me desculpa. Mas isso aqui é só um vídeo introdutório para chamar a atenção da relação entre a filosofia e as mudanças climáticas. Só relembrando, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem nos comentários para ver se eu estou no caminho certo ou não. E obviamente eu vou voltar a falar sobre os livros porque é o que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre. E é o que eu me propus a fazer nesse canal. Mas enfim, eu também gostaria de falar um pouco sobre a minha pesquisa. No mais, eu vou deixar aqui o vídeo que eu falei que está na descrição, mas eu já vou deixar aqui do lado, onde eu falo sobre como Lula e Trump parecem ter as mesmas políticas nacionais com relação à exploração de petróleo. Então se inscreve aí, dá o likezinho, né? E é isso, né? Tchau, tchau.